Sombras são misteriosas. São como sussurros no escuro. Na arte, as sombras contam histórias, escondem segredos, nos convidam a olhar mais de perto. Que segredos elas guardam? Vamos descobrir. Sombras nos fazem questionar, nos fazem pensar. Esse é o poder da arte. Ela desperta nossa curiosidade, nos faz imaginar. Sombras não são apenas escuridão, são parte da luz. Dançam com a luz, mudam com a luz. Na arte, essa dança cria mágica. Junte-se a mim em uma jornada pelo mundo da arte. Vamos explorar os mistérios escondidos nas sombras. Vamos desvendar as histórias que elas contam. A Noite Estrelada de Vincent van Gogh é uma obra-prima, cheia de cores vibrantes e emoções. Mas olhe mais de perto. O que você vê nas sombras? Alguns dizem que elas guardam os segredos do universo. O céu rodopiante, o escuro cipreste, todos sugerem algo a mais. O que Van Gogh estava tentando nos dizer? As sombras em A Noite Estrelada não são apenas espaços vazios. São vivas, com movimento e energia. Nos puxam para dentro da pintura. Nos fazem sentir o poder do céu noturno. As sombras de Van Gogh não são apenas escuridão. São preenchidas com emoção. Mostram o mundo interior do artista. Nos convidam a explorar nossos próprios sentimentos sobre o universo. As fotografias de Dorothea Lange capturaram a dor da Grande Depressão. Sua imagem mais famosa, Mãe Migrante, mostra uma mulher e seus filhos, preocupados, com fome. Observe as sombras no rosto da mãe. Elas contam uma história de sofrimento. Falam de incerteza e medo. Mostram o peso da pobreza. As sombras nas fotografias de Lange não são apenas sobre a escuridão. São sobre a condição humana. Mostram a força e a resiliência das pessoas diante das dificuldades. As sombras de Lange nos lembram que, mesmo na escuridão, sempre há esperança. O amor da mãe por seus filhos brilha através das sombras. Nos dá esperança de um futuro melhor. Seção 4. Nighthawks, de Hopper. Sombras urbanas. Solidão urbana. Nighthawks, de Edward Hopper, é a pintura de uma lanchonete tarde da noite. As luzes brilhantes do interior contrastam com a rua escura do lado de fora. As sombras são longas e misteriosas. As sombras em Nighthawks contam uma história de solidão urbana. As pessoas na lanchonete estão isoladas, perdidas em seus próprios pensamentos. As sombras enfatizam sua solidão. As sombras de Hopper não são apenas sobre a ausência de luz. São sobre a ausência de conexão. Mostram o lado sombrio da vida na cidade. Nighthawks é uma imagem poderosa porque fala de um sentimento universal. Todos nós já nos sentimos sozinhos em algum momento. As sombras de Hopper nos lembram que não estamos sozinhos em nossa solidão. Seção 5. A figura esquiva em O Astronauta, de Solway Firth. Às vezes, as sombras em fotografias podem ser verdadeiramente misteriosas. Veja, por exemplo, o caso de O Astronauta, de Solway Firth. Esta fotografia, tirada em 1964, mostra uma menina em um campo. Mas, atrás dela, uma estranha figura espreita nas sombras. Alguns acreditam que é um astronauta, perdido no tempo. Outros acham que é um simples truque de luz. Seja qual for a explicação, a figura sombria continua a fascinar. Ela nos lembra que alguns mistérios podem nunca ser resolvidos. A foto do astronauta de Solway Firth nos mostra como as sombras podem enganar nossos olhos. Elas podem nos fazer ver coisas que não estão realmente lá.
Ou estão. Isso faz parte da graça desses mistérios. Seção 6. A presença fantasmagórica no banco de trás. Outro exemplo arrepiante pode ser encontrado na fotografia conhecida como o banco de trás. Esta imagem sinistra, tirada dentro de um carro, parece mostrar uma figura fantasmagórica sentada no banco de trás. É um espírito preso entre mundos. Os céticos argumentam que é apenas um reflexo ou um truque de luz. Mas os crentes apontam para os detalhes arrepiantes, os olhos tristes, a forma como a figura parece emanar tristeza. A foto gera debate e arrepios na espinha. Esses exemplos destacam o poder duradouro das sombras na fotografia. Elas podem capturar mais do que apenas a ausência de luz. Podem capturar o desconhecido, o inexplicável, as coisas que acontecem à noite. Seção 7. Sombras. Portais para a imaginação e intriga. Sombras em pinturas e fotografias são mais do que apenas áreas escuras. São convites para explorar os mistérios da arte e do universo. São sussurros de histórias não contadas. Da próxima vez que você olhar para uma pintura ou fotografia, preste atenção às sombras. Que segredos elas guardam? Que histórias elas contam? Deixe sua imaginação ser seu guia. A beleza da arte reside em sua capacidade de nos fazer pensar, sentir e questionar. As sombras são parte integrante dessa mágica. Elas nos lembram que há sempre mais do que os olhos podem ver. Portanto, continue explorando, continue imaginando e nunca subestime o poder de uma sombra. Pois em suas profundezas, você pode encontrar o extraordinário.